dia a todos. Hoje é um dia muito especial para a nossa escola. Estamos aqui com o Edson, pároco da Igreja Matriz Passos, para falar sobre o padroeiro da nossa cidade. Padre, muito obrigado por essa. Eu que agradeço pelo convite dos alunos, também através da Kelsey, nós podermos estarmos aqui nesse dia tão especial para esse nosso bate-papo. Uma vez agradeço. Vou fazer a primeira pergunta. Sabe qual a importância do nosso padroeiro para a cidade de Passos? Sim, você é o Isaac. Isaac, então, Jesus Cristo é o nosso único e supremo Salvador, independente de religião cristã, é claro. E quando nós olhamos para a cidade de Passos, do qual o padroeiro é o próprio Jesus Cristo, eu acho que nós não precisamos falar muito, né? No sentido não do padroeiro, mas no sentido da importância. Ele tem uma grande importância porque independente de nossas religiões, embora a nossa Igreja Católica traz como padroeiro o Senhor Bom Jesus dos Passos, a cidade de Passos é abençoada por aquele que carrega a cruz, por aquele que é o nosso único e supremo Salvador, como eu já dizia. E nesse sentido nos ajuda muito porque é Ele que é o caminho que nos leva até Deus. Então, como padroeiro, nossa cidade deveria e deve ser, como se diz, exemplo para todas as outras, né? Porque Jesus é o exemplo de todos e a nossa cidade deveria, onde nós buscamos a paz, o amor, a alegria, coisa que ainda nós não temos aqui, mas que precisamos muito. Então, por isso dessa importância, nosso padroeiro é o supremo de nossa existência e que Ele também nos ajude e abençoe a nossa terra. Foi escolhido o padroeiro da paróquia. Emily, olha, diz a história que há muitos anos atrás, né, acho que nem nossos bisavós tinham nascido, lá no século XIX, 1823, diz que tinha um senhor, por nome de João Pimenta de Abreu, e tinha uma devoção muito grande ao Senhor Bom Jesus dos Passos. E aí tinha uma capelinha. Há uma outra história também por aí que diz que a cidade de Passos não chama Passos por causa do Senhor Bom Jesus dos Passos. Eu não sei dizer veridicamente qual seria, né? Porque talvez alguns dizem que é por causa de outras pessoas que tinham o sobrenome Passos. Mas a história que eu conheço é justamente que esse homem construiu uma pequena capela na época. E depois ele, pela devoção do Senhor Bom Jesus, né, que é justamente aquele que carrega a cruz, veio mais tarde se tornar o nome da paróquia, Senhor Bom Jesus dos Passos. Justamente porque ela é a primeira, e aí depois de todas as outras paróquias, hoje nós temos 9 paróquias na cidade, foram surgindo dela, como se ela fosse a mãe, e as outras as filiais, vamos dizer assim. Mas o nome foi escolhido justamente pela devoção, diz a história deste senhor, e tinha grande devoção a Jesus Cristo, mas com o título Senhor dos Passos. Você, Pietro. Pietro mesmo? Eu falei certo? Não tá certo, Pedra, né? Você vê o nome de Pedro, né? Pietro. E aquele que seguiu Jesus Cristo também, aquele que foi o grande seguidor de Cristo e apóstolo. Então, quando nós olhamos para a devoção do Senhor Bom Jesus, para nos ajudar no dia a dia, olhar para os seus ensinamentos. Ele que nos ensina a amar, que nos ensina a perdoar, que nos ensina a ser pessoas melhores. Então, para o nosso dia a dia, principalmente da nossa cidade, não só a importância do Senhor Bom Jesus é extrema, para que nós possamos realmente olhar para os valores que Ele nos deixou e possamos seguir e tirar esses rancores que nós temos aí no coração. Como a figura a fé e os valores que estão em nosso. Então, Emily, quando a gente fala de fé, as pessoas acham que é apenas acreditar. E a vida não pode ser só acreditar, você tem que agir em cima daquilo que você acredita, né? Às vezes você chega e pode dizer assim, eu acredito que eu possa ser melhor, mas só ficar acreditando e sentado não vai adiantar. Se você não corre, se você não tenta ser melhor, se você não busca isso, então os valores cristãos de nossa existência está, obviamente, na própria palavra cristã. E cristã vem de Cristo, esse próprio Jesus que é o nosso padroeiro, o padroeiro aqui da nossa cidade. Então, quando nós olhamos para justamente a figura de Jesus Cristo, nós temos a maior inspiração possível para que nós possamos realmente ser pessoas diferentes, não só nas comunidades, mas também dentro da nossa casa, da escola, onde quer que nós estejamos. Por que tem o nome Bom Jesus de Passos? Sim, vamos lá.
justamente porque aquilo que eu dizia para vocês no início. O nome surgiu, claro, o Senhor Bom Jesus dos Passos é aquele que carrega a cruz, aquele que foi para o Calvário, que deu os passos para a morte, mas também para a ressurreição. Mas é justamente por causa daquela devoção, daquela pessoa que desde o início aqui quis, né, trazer para si. Né? Então, e as nossas cidades, a maioria das nossas cidades, talvez dizer que 90% sempre nasce de uma igreja, né? Sempre uma igreja e depois as casas vão vindo ao seu redor. E justamente por isso, e aquela devoção daquela capela, mais tarde aquela igreja, né, foi justamente para realmente agradecer a Deus por ele estar caminhando com aquele povo. E aí, com certeza, esse Senhor, pela sua devoção, trouxe e as pessoas foram também trazendo para si. Por isso que esse nome, né, o Senhor Bom Jesus dos Passos, é o bom Jesus, que é o próprio Cristo, que caminha rumo ao Calvário, mas não podemos esquecer que também rumo à ressurreição. Então, foi criada a paróquia. É o que? Ela é barroca, né? Passos. Não entendo muito Sim, essa parte. não, sim. A paróquia, né? Ali está escrito 1840 foi quando foi criada a paróquia. A igreja mesmo, né? Essa foto dessa Essa igreja não, essa igreja é um pouco mais tarde. Tanto é que é aquilo que eu dizia da capelinha. Havia uma capelinha, né? Que talvez naquele espaço ali mesmo, penso eu, pode ser que nem seja naquele espaço, mas acredito que seja ali mesmo, pelo que se fala. E isso bem antes, né? E algumas pessoas vão datar de 1823, quem sabe, alguma coisa assim. Só que primeiro começa uma comunidade, para depois se tornar uma paróquia. Né? Instantes atrás mesmo, antes de nós começarmos esse nosso bate-papo, nós estávamos falando aí da igreja, da paróquia São José, né? Nós comentávamos isso aquela hora. A paróquia ontem fez 8 anos, né? Ontem dia 8 19 do 8. Né? Então, ontem ela fez 8, mas a igreja já existe há mais de, quem sabe, talvez 20 anos ou mais de 20 anos, né? Porque ela fazia parte de outra paróquia. Então, quando a gente olha, e você até perguntou o seu estilo, tudo bem que o estilo pode ser até um estilo barroco, talvez um rococó, não sei, mas assim, especificamente eu não vou me arriscar em dizer, né? Mas a data, que a Idade Média, ou a idade dali que viveu, era muito isso. Tanto é que eu acredito que foi muitas pinturas aí que nós temos dentro da igreja, que foi feito por Jerônimo Neto, justamente talvez baseado nas pinturas de Ataíde, que a gente tem muito lá em Ouro Preto, etc e tal, né? E agora nós temos algumas pinturas também, nós temos algumas imagens de roca da igreja que pode ter sido baseado, quem sabe, na época por Aleijadinho, não sei, não posso afirmar, mas talvez pode ter tido alguma inspiração. Essa capelinha mais antiga que a da Penha ou mais... Não, essa é a primeira, né? É a mais antiga, Diz que a igreja mais antiga de Passos não existe mais, que era Santo Antônio, da história, que era ali aquela Praça Santo Antônio que nós temos, né, lá embaixo. E como a capela começa, porque a primeira igreja, a primeira paróquia é, por isso chamado matriz, a paróquia. Depois a segunda sim vem ser a Penha. E a terceira vem ser o São Benedito. As 3 mais velhas da cidade, né? Então, por isso, aí depois veio, era uma capela, para depois se tornar a igreja como está. Diz a história também que foram feitas por partes. Talvez quando começou tinha uma torre só, depois foi feita outra torre e por aí adiante. Não porque estava construindo, é porque fez uma para talvez, vamos dizer, homenagear alguém, aí veio outro e homenageou a outra. E outra coisa, né, padre? Sei lá. Tem muito trabalho. Com devia ser devagarzinho. Não, Sei lá, uma igreja dessa daí, 3 anos pra construir. Mas, não, você pega... Não tinha nem cimento, provavelmente era barro. Talvez, acredito que sim. A antiga, sim. Né? A antiga. Essa já não, né? Essa já... E eles vão modernizando com o tempo também. Mas o tempo de construção. Você pega aqui algumas igrejas nossas aí que gastaram 20 anos, às vezes, para construir. Nós estamos com a igreja Nossa Senhora do Carmo, por exemplo, que já faz muitos anos, já tem mais de 10, 12 anos que está em construção. A igreja é parecida, né? Lá é... Desde quando a igreja era igreja? Desde quando era igreja, estava construindo. Eu falei pra ele,
uma cidade pequena. O senhor também que é de Conceição, né? Matriz. Toda cidade, assim. Começa por ali. Começa pela igreja. Isso também é influência europeia, né? Quando a gente foi colonizado, o catolicismo. Sim, muito, sim. Né? Sim, e a igreja católica até então, ou melhor, Brasil até então era um país católico, né? Hoje é um país laico, claro, mas era um país católico. Nós tínhamos o padroado na época, que era a igreja ligada ao Estado. Então tinha toda uma forma também para como chama? Para crescer também nesse sentido, nas construções, etc, né? Sim. Que mensagem o Senhor gostaria de deixar para a nossa escola? Olha, mensagem justamente de Jesus Cristo, né? É aquele que nós devemos seguir para que nós possamos chegar até o céu. Então, aqui nós realmente olhemos para os ensinamentos dele, olhemos para aquilo que ele realmente quer de nós, para que cada vez mais possamos buscar a paz, possamos buscar o amor, e principalmente dentro dessa escola, né? Porque é uma escola que tem várias pessoas de vários jeitos, né? Porque cada um tem seu jeito, e aqui nós precisamos realmente termos um respeito, não só com aqui, mas também lá fora, e também principalmente com os nossos professores, né? Aqueles que nos ensinam. Nenhuma profissão se chega se nós não passarmos pelos nossos professores. Então esse respeito aos professores, respeito aos colegas e a todas as famílias, né? Que aqui traz os seus filhos, para que realmente possa aprender o caminho, né, do aprendizado que nós falamos acadêmicos, mas também do aprendizado que Jesus nos deixou. Só importando a tua pergunta. Aqui a gente tem muitos alunos candomblé, não. Eu não sei, a Kelsa está dando aula esse ano. E eles são tão. É tão harmonia, ninguém discute. Encontrar, o que você faz na tua igreja? Eles têm um respeito tão grande aqui, padre. Isso eu acho bem legal. Eu, às vezes, eu não conheço, eu pergunto, eles respondem, os alunos, lá. Bem bacana isso, eu acho. Mas é o respeito. Acho que cada um tem a sua forma de crença. Eu acho que, pegando as religiões cristãs, obviamente todos estão com Cristo. Porém, tem a sua forma de mostrar Jesus Cristo. As que não são cristãs têm a forma de mostrar a presença de Deus na vida deles, né? Então, que nós precisamos desse respeito. Por isso que quando eu falava de Jesus Cristo, que ele respeitou, né? Embora ensinando o caminho correto. E eu acho que todas as religiões ou segmentos têm, com certeza, a parte que mostra aquilo que é correto. Né? Com seus defeitos, com qualquer religião tem seus defeitos, mas mostrando aquilo que é correto. A geração nossa, né? Tem um preconceito maior. Vejo hoje a geração deles, Talvez principalmente religioso. talvez por questão de conhecimento. Né? Não estou dizendo se agora conhece mais e no passado conhece menos, mas no sentido de informação, no passado nós tínhamos poucas informações. E hoje nós temos mais informações, por isso que eu conheço o outro e respeito. Quando eu não tenho informação e eu quero falar, eu caio naquele erro de não estou sabendo nada e estou falando. Isso não é só para religião, mas para outras coisas também. Às vezes você não conhece a pessoa, você olha para ela, não vai com a cara dela, você começa a falar mal dela. Mas você nunca perguntou por que ela é assim, o que ela tem, o que ela não tem. Simplesmente, não fui com a cara dela, não gostei. E você começa a falar mal. E hoje a gente nós somos muito pessoas que não tem coragem de falar na cara e a gente vai na internet, né? Aí você critica isso, critica aquilo, e às vezes alguns criticam até religião. Que, tipo assim, muitas igrejas católicas, sou de BH, eu vejo que eles falam muito mais da Maria da Penha, né? A Maria da Penha é a que fez a lei Maria da Penha. A Maria, isso, Maria. Muita pessoa mais, tipo assim, quando vai rezar ou orar, reza mais pra Maria do que pra Jesus. Eu queria saber o que você acha sobre isso. Às vezes é um engano, né? Não é que reza mais para Maria do que para Jesus. É que às vezes reza para Maria pedindo que ela peça para Jesus. Se nós lembrarmos as bodas de Caná, estava num casamento, acabou o vinho, algumas pessoas chegaram para quem? Para
Maria. Falou, ó, acabou o vinho. O que Maria fez? Foi lá e falou com Jesus. E disse, olha, acabou o vinho. E depois, mais tarde, ele falou, na minha hora, eu vou aí realizar o que precisa, com certeza, né? O texto não diz isso, só diz minha hora não chegou. E depois ele transformou água em vinho, aquele texto que nós conhecemos. Então, é apenas alguém que pede. Eu vou dar um exemplo muito claro para você. Quando eu comecei aqui essa entrevista, eu disse para vocês que Jesus é o nosso único supremo Salvador. Então é Ele, pronto, acabou. Ninguém é acima dele. Nossa Senhora ou Maria, como queira chamar, não é mais e nunca vai ser mais do que Jesus. Jesus é mais. Isso aí não tem como a gente mudar, porque Ele é Deus. Só que, às vezes dentro de casa, a gente quer ganhar alguma coisa. Vamos imaginar que lá na minha casa eu quero conversar com meu pai e só que eu tenho um pouco de receio, porque sempre pai parece que é mais bravo que mãe, mas lá em casa minha mãe é mais brava. Mas assim, e aí o que eu chegava? Mãe, pede pro pai pra deixar eu ir em tal lugar. Mas por que você mesmo não pede pro seu pai? Mas por que você não pede para Jesus? Você tem medo dele? Às vezes é só essa intimidade, às vezes a gente tem mais intimidade com a mãe do que com o pai. E outros têm mais com o pai do que com a mãe, mas tudo bem, entendeu? Então, nós, católicos, nós pedimos muito que Maria possa levar o nosso pedido a Jesus. Mas o principal da nossa vida é Jesus Cristo. E não quer dizer que nós não pedimos para Jesus, porque todas as nossas orações dentro da missa é por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho. Não tem. Nós podíamos até pedir a intercessão de Maria. Mas o grande intercessor é Jesus Cristo. A mãe, eu sempre vou chegar na minha mãe. Ó, mãe. Arruma pra mim alguma coisa aí. Aí eu só peço pra minha mãe. Voltando pro assunto de religião, Lá, ó. acho que ninguém discute porque não tem tanta relevância quanto tem eletrônico no caso do... E só tem hoje já tem religioso, então não tem pra que ficar religioso. Sim, eu acho que o povo usou uma palavra no passado muito errada, discussão. Tem uma frase aí que até hoje fala, futebol, religião e política não se discute. Porque parece que a palavra discussão dá um sentido de briga. E às vezes não é uma discussão, às vezes é uma briga no bom sentido. Aí alguém pode perguntar, existe briga no bom sentido? Existe. Quando você fala assim, vamos brigar para a gente conseguir tal coisa, brigar no sentido de lutar por aquilo. E às vezes a gente tem uma briga de sentido, deixa eu entender, como que é a sua? E você pergunta as coisas da minha, etc e tal. E aí o povo acha que isso é uma discussão. Isso não é uma discussão, isso é um aprendizado para que a gente possa falar. Aquilo que nós falamos agora mesmo. Então, quando você conhece, e aí nós temos esses campos, nem tudo que está na internet é verdadeiro, mas tem muitas coisas que são, nos ajuda a descobrir o outro. Aí não temos mais, talvez, essas discussões, como o povo tem o costume de dizer. Fica a ideia aí, quem sabe a gente tá por... Aqui. Para conhecer. Claro. Aí o pai do... Fazemos, por que não? Que isso, Sempre estamos abertos a conversas. Alguém Tem uns bons aí. Aqui em Passo eu não conheço. Mas eu conheci alguns que a gente tiveram boas conversas aí, né? Eu achava tão legal quando você viu o Papa Francisco lá conversando com líderes. Sim. E tem alguns que criticam, diziam que eu não podia conversar, não. Eu acho um absurdo isso. Imagina, você tem que ver aquela situação de matemática, né? A gente se dá bem. Imagina aquela professora portuguesa de matemática. Não vou conversar com aquelas? Só porque ela é português, eu não gosto de português. Pode bater. Aí. E eu sou formado em letras, ser português, tá vendo? Olha que briga que vai dar aqui agora. A sua formação foi onde, pai? A minha formação, eu fiz faculdade de filosofia e de letras em Guaxupé. E de teologia em Pouso Alegre. Tem que estudar, né? Teologia, são quantos anos? Filosofia e teologia. Eu fiz mais letras, Eu tenho 3 faculdades, no caso. Mas são, no mínimo, 8 anos. 8 anos. Meu Deus. Imagina, estudando Você teve alguma dificuldade pra fazer o curso? Tive sim. Tive algumas matérias, nunca fui reprovado. Mas tive dificuldade. Tem umas que a gente tem mais facilidade, outras não. Tem umas que a gente não gosta, Eu sou fácil de...
Aí, ó, tá vendo? Eu já não sou chegado em Pode inglês. pegar matemática. Eu gostava de matemática e fazer letras. Só que eu odeio matemática. Você acredita nisso? Quem sabe fazer mais uma aí. E eu queria fazer matemática e queria me especializar na parte de trigonometria. Eu gosto muito. Você iria fazer, tipo, formar em outra profissão? Não, eu posso ser. Como eu sou padre, mas também sou formado para ser professor. Então, Mas estaria você no mesmo queria caminho. Você queria ser outra profissão? Se eu queria ter outra, eu queria. Eu queria ser músico. Antes de ser padre. Antes de ser padre. Não, depois de padre também. Continuo com a mesma vontade. Não músico, só músico de cantar. Eu queria ser músico de ser regente de coral. Padre canta. Então canta pra nós. Não, eu tenho vergonha. Eu sou vergonhoso. Nós temos que fazer um luau. Aí um dia que aí sim você pega. Você sabe tocar alguma coisa, não? Canta alguma coisa? Ah, mas canta sim, né? Você que tá fazendo vendo. curso coral. de violino. Aí, ó. Aí, ó. Eu vou no violão, ela vai no Você toca mais violino. ou menos teclado. Aí, ó, tá Não, já vendo? tá Você bom, vai né? no teclado, ela no violino, eu no violão e esse povo aqui canta. ó. Aí, ó. Não canto não. Ah. Tem vergonha. Padre, falaram assim que Ó, tem padre. que falar aqui. Falaram assim que padre não bebe, não fuma. Falaram muito isso. Quem falou isso? Uai, eu escutei o povo aí falando. Ah, o povo Na falou. internet, né? É, Hoje em dia. o povo é muita gente. Não, pô, bebe sim. O pecado não está na bebida, está na embriaguez. Então tem padre que bebe, gosta, tem padre que não bebe porque não gosta. Tem padre que fuma, eu não fumo. Mas tem padre que fuma. Mas todos nós devemos estar conscientes do mal que faz. A pessoa bebe, tem que saber que tem as maleficências para a vida. A fuma, tem aquilo que vai causar. Mas que tem padre que bebe, fuma sim. Eu tomo minha cerveja, normal. Mas fumar eu nunca fumei. Na minha família tem muitos fumantes, mas é uma coisa que eu nunca quis. Mas tem sim. Tá? A sua religião tem alguma coisa a ver com sexualidade? Em que sentido? Sim, bi, hétero, alguma coisa assim? Sobre... Não, nós respeitamos todos. Não tem nada que... Eu gosto muito da frase do Papa Francisco quando ele veio no Brasil. Assim que ele terminou a visita, ele entrou no avião e fizeram uma pergunta para ele. O que o senhor tem a dizer sobre os homossexuais? A pergunta da época foi assim, né? Hoje tem as siglas, mas na época foi assim. E ele disse, quem sou eu para julgá-los? São todos filhos de Deus. Então, nós não temos... Claro, a igreja não realiza matrimônio, por exemplo, casamento. Pessoas do mesmo sexo, etc e tal. São as normas dela e o direito dela. Mas o respeito independente é para todos. Nós estamos falando aqui de um matrimônio, mas às vezes a pessoa vai ser padrinho, às vezes vai ser madrinha, não tem isso. Mas a gente orienta aquilo que é a própria igreja e a Bíblia nos orienta, da acolhermos como verdadeiros irmãos. Eu queria saber que idade você começou a ser padre. Eu resolvi ir para o seminário com 17 anos, mas tornei padre com 25. Hoje em dia você 43. Velho, né? Mas claro. Claro que não, né? Olha Nós aqui, que- olha nós- quem que é mais velho. Nós que somos negros escondemos a idade. Eu já tô falando pra eles, pai. Minha filha tá com 4 meses, né? Fez 4 meses agora. Ela vai namorar só depois dos 30. Se ela não namorar antes, ela vai ficar freira. Minha mãe falou, Vai pro convento, não vou. Como assim? minha mãe pensou em ir no convento. Olha pra você ver, então vamos. Zé. Não, Por que que não? Antes dos Você tá namorando? E convento tem que... E essa aliança aí? não, esse daqui é só do meu pai mesmo. Sou Guilherme Quantos anos você tem? já tá Eu tenho morto já. 15. 15 não tá namorando, não? Tem certeza? Absoluta. Ficando, então. Agora a gente vamos fazer um fechamento. Foi um prazer bater esse papo. Obrigado por obrigado que você os passos. Os passos da escola. Muito bem, eu que agradeço aí pelo convite, mais uma vez, pelo nosso bate-papo, e dizer que estou aí, aberto para outros momentos pudermos nos encontrar. Tá? Que Deus abençoe a todos. Sabe, padre, eu gostei muito de dizer, porque eu sou evangélica,
bastante coisa. Que coisa boa. Você é de Belo Horizonte? Sou Qual que é a sua religião? evangélica. Então, mas qual? Ai, Qual igreja você vai? é quadrangular. Ah, quadrangular, sim. Eu não sou de evangélica. Ação Cristã do Brasil. É, outra religião. Mas ela é antiga, né? Ela traz um caminho muito bom. E acho que eu não sei que eu só dei aula aqui, mas faz 9 anos que eu dou aula aqui, não tem nenhuma religião, principalmente das religiões. É um aluno que mais fala. Eu respeito muito meu pai, porque é de Campinas, mas É isso então, minha gente? Não, Vamos. Deus abençoe. Padre, nós agradecemos, Senhor. As portas estão sempre abertas. Deus abençoe. Muita paz, muita saúde. Obrigado. valeu, pai. Deus abençoe.